todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então o Senhor, Yahvé, falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Depois, Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós já oramos. A palavra, ela produz em nós transformação. Ela penetra no mais profundo do nosso ser, né? Então fique atento em nome de Jesus. Alguns dos atributos de Deus é a sua onipresença. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. E esse é um fato que nós entendemos e nós temos essa informação e cremos nisso, que Deus está em todos os lugares. Mas é normal você observar, e até mesmo eu oro bastante dessa forma, nós oramos pedindo para que o Senhor venha sobre esse lugar. Nós oramos e pedimos para que o Senhor venha e manifeste a sua presença. Nós oramos, Deus, nós entramos na sua presença. E talvez você diga, Michel, parece um pouco incoerente, já que Deus está em todos os lugares. Por que é que nós pedimos para que Deus venha? Por que é que nós oramos e dizemos, estamos entrando na sua presença? E o próprio salmista, no Salmo 100, ele diz, entrai por suas portas com gratidão e hino de louvor. O próprio salmista nos ensina a entrar na presença de Deus. Deus está em todos os lugares, mas há uma diferença entre a presença, a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Deus, ele está aqui, Deus, ele está lá na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Deus está no momento mais comum, mais ordinário do seu dia, Deus está lá. Mas Deus, ele não quer apenas estar. Deus, ele quer manifestar a sua presença. Eu poderia ter vindo no culto hoje, se eu não fosse ministrar o louvor, ou se eu não fosse pregar como estou pregando, eu estaria no culto como você está, estaria lá em cima, bem tranquilo, e eu estaria presente. Mas a partir do momento em que eu estou aqui na frente, falando com você, eu estou manifestando a minha presença. Não tem como você dizer que veio ao culto e não me viu nessa noite, porque eu estou manifestando a minha presença. E da mesma forma, Deus quer fazer conosco. Da mesma forma, Deus deseja manifestar a sua presença em nós e através de nós. E não apenas em um momento de culto, de reunião como esse. Não apenas quando nós estamos congregados como igreja. É bem verdade, meus queridos, que existe uma unção. Existe algo que é liberado da parte de Deus quando nós estamos reunidos. O salmista também diz que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Há uma unção que é liberada na unidade, quando nós estamos unidos. E pegando já um gancho nessa introdução, quero te falar sobre o nosso retiro ministerial. Por que é que nós enfrentamos tantas lutas para ir ao retiro ministerial? E não sei se você, como eu, percebeu que esse ano parece que o nível está um pouquinho mais elevado. Será que não é por causa do nosso tema? Nós estamos dizendo que uns aos outros, nós juntos vamos fazer algo em prol do reino de Deus. Nós juntos vamos nos internar por 3 dias em uma chácara para ouvir a palavra de Deus, para ouvir pregadores, pessoas influentes em suas áreas de ministério, para nos ensinar a ser um cristão mais parecido com Jesus. E a partir do momento que nós colocamos esse título, esse tema, uns aos outros, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Fecha parênteses. Quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus intencionalmente. Não é o ministro de louvor, não é o pregador se ele é eloquente ou não, se ele é poderoso em palavras ou não, se ele tem frases de efeito ou não. O que faz a diferença em uma reunião como essa ou qualquer outra reunião, seja ela aqui, seja ela na célula, seja na casa de paz, seja onde você estiver, o que vai fazer a diferença é a sua intensidade, é o seu entendimento. Nós precisamos, meus queridos, mudar uma chave na nossa mente, no nosso coração, porque nos foi ensinado de forma equivocada, de forma errônea, que nós temos uma vida secular.
Que o cristão, enquanto ele está aqui dentro dessas quatro paredes, então aqui eu estou no culto a Deus. E eu sair dessas quatro paredes, então eu volto ao meu secular. Então o meu trabalho é secular. Então a minha família, o meu relacionamento em família é secular. Então o que eu faço com as minhas finanças ou os meus negócios são a minha vida secular. Como se nós pudéssemos de alguma forma separar aquilo que fazemos a Deus com aquilo que fazemos para nós. Na verdade, Paulo vai nos ensinar que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Paulo diz: quer você coma, quer você beba, ou a sua própria existência, seja para a glória de Deus. Paulo também ele escreve, ele diz: olha, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu alguma coisa para que possa requerir algo em troca? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a sua existência, a minha existência, a nossa vida, toda ela, do começo ao fim, deve ser para a glória de Deus. Muitos de nós gastam muito tempo procurando o propósito da sua existência. É comum as pessoas virem para Jesus, entrarem lá nas nossas escolas, no trilho do crescimento, e quando chega ali em descobertas, a grande questão é saber por que é que eu nasci. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito que Deus entregou para mim? Quando na verdade ele é simples, está revelado na própria palavra. Quando Deus criou a cada um de nós, ele pensava em si mesmo. Então, quando Deus criou o Michel, quando Deus criou você, quando Deus permitiu que você nascesse, a sua existência nessa terra, você foi criado para um único e exclusivo propósito. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O propósito da nossa existência é glorificar a Deus, é manifestar a Deus em todos os lugares, é manifestar a sua presença em todos os lugares. Não há outro objetivo, irmãos. E aí nós nos pegamos com as atividades que podemos fazer para manifestar a glória de Deus. E achamos que as atividades que fazemos determinam o nosso propósito, determina o porquê existimos. Então, a minha habilidade é cantar, a minha habilidade é tocar, a minha habilidade é ser um orador, ou a minha habilidade é trabalhar na comunicação, no ministério infantil, é escrever, é editar. Então, o meu propósito de vida é esse. Não, essas são habilidades pelas quais Deus nos entregou para glorificar o seu próprio nome. Então, não se confunda, não fique equivocado. Deus não chamou ninguém para dançar, Deus não chamou ninguém para pregar ou para cantar, Deus não chamou nenhum de nós aqui para fazer dessa atividade que nós exercemos hoje o nosso propósito de vida. Porque a atividade que nós exercemos hoje, daqui 10 anos você pode não fazer mais. Porque hoje eu estou pregando, mas amanhã o Senhor pode me pedir para fazer outra coisa. Porque hoje eu estou ministrando louvor, mas amanhã Deus pode me pedir outra coisa. E aí? Quando a atividade acabar, quando aquilo que eu sei fazer, o meu dom não for mais necessário para a igreja, se nós basearmos a nossa vida e a nossa existência, fundamentarmos ela como nosso propósito de vida, o dia que faltar, nós perdemos a alegria de estar vivos. Quantos nós conhecemos, pastores, líderes, pessoas que eram muito influentes nos seus ministérios, muito influentes no que faziam, quando deixaram de fazer, quando por algum motivo, ou porque simplesmente encerrou um ciclo na sua vida, no seu ministério, pararam de fazer aquilo que eles acreditavam ser o seu propósito de vida, perderam a alegria de estar servindo ao Senhor. O nosso propósito, meus irmãos, de existência é glorificar a Deus, é manifestar a presença de Deus em todos os lugares. Deus deseja, Deus procura pessoas que manifestem a sua presença. Seja no momento de culto como esse, seja lá no trabalho, seja na faculdade, seja nos relacionamentos, seja na sua empresa, nas suas finanças, Deus procura pessoas que queiram manifestar a sua presença em todos os lugares. A palavra diz, quando Jesus está conversando com a samaritana, ele diz: a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adoração não é música, adoração não é dança, adoração
não é algo gostoso que fazemos no momento que nos reunimos aqui. Adoração não se trata, não está condicionada a uma atividade que eu pratico, não está ligado, não está atrelado a uma capacidade física que eu tenho de exercer diante de Deus. A adoração está ligada a um estilo de vida, a uma forma de viver. Nós estamos acostumados a vir ao culto e sair do culto e parece que sofremos uma amnésia. Esquecemos tudo que vivemos aqui. Esquecemos tudo que oramos aqui. Esquecemos tudo que cantamos aqui. Ao sair da porta para fora, alguns de nós sofrem uma amnésia. Parece que acabou. Foi só um culto. Nós esquecemos, meus queridos, que para o crente, para o cristão, o culto não é um momento, mas o culto é uma vida. Cultuar a Deus para aquele que nasceu de novo, para aquele que conheceu a Jesus, não é um momento, mas é uma vida. A partir do dia em que nós conhecemos a Jesus e passamos a segui-lo e o confessamos como nosso Senhor e nosso Salvador, ali começou o nosso culto. E ele vai ser concluído no dia que o Senhor nos levar para a glória. E ainda assim, lá na eternidade, nós continuaremos louvando ao Senhor. Nós continuaremos cultuando ao Senhor. A palavra culto, ela vem da junção da palavra cultura, que por sua vez nasceu em cultivo. Então aquilo que eu cultivo passa a ser a minha cultura. E aquilo que é minha cultura passa a ser o meu culto. Nós queremos a presença de Deus. Nós queremos ser cheios de Deus. Mas nós não cultivamos a presença de Deus. A presença de Deus é algo que nós precisamos cuidar. É algo que nós precisamos manter. Ela vem sobre nós, o Espírito Santo transborda no nosso coração. Nós sentimos a presença de Deus aqui, ou sentimos a presença de Deus na célula, ou qualquer outro lugar que você está. Só que se você não cultivar, se nós não cultivarmos, ela vai se esvaziar. Ela vai passar. Ao ponto de nós lermos a própria palavra, Paulo também dizendo, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão. Ser cheio do Espírito Santo não é um fenômeno sobrenatural que acontece sem eu buscar, sem eu querer, sem eu ter vontade. E Paulo ele continua, enchei-vos do Espírito como? Cantando hinos espirituais, falando com salmos entre vocês, salmodiando e louvando o nome do Senhor. É assim que nós criamos essa cultura. É assim que nós cultivamos essa presença. E quando nós cultivamos a presença de Deus e chegamos aqui e nos reunimos como igreja, ou nos reunimos na célula, ou na casa de paz, ou nos reunimos com os nossos irmãos em Cristo, então nós às vezes estamos conversando de qualquer coisa, mas nós sentimos a presença de Deus. Deus ele deseja, Deus ele procura pessoas que cultivem a sua presença. Não é mais tempo, meus irmãos, de virmos aos cultos e sermos cheios e a unção não chegar ali na esquina. Não é mais tempo, irmãos, de sermos cheios da presença e ela não transformar a nossa vida. Se o Espírito Santo te faz orar em línguas, mas não converte a tua língua, que espírito é esse? Se o Espírito Santo nos causa um arrepio, uma emoção, mas não transforma nosso caráter, que Espírito Santo é esse? Que show da Xuxa é esse, irmão? Nós precisamos entender, queridos, que Deus está procurando pessoas que amem a sua presença. Quando perguntaram a Jesus sobre os maiores mandamentos, ele diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a presença de Deus sobre todas as coisas. A ponto de não ser relevante o pregador. A ponto de não ser relevante quem está cantando. A ponto de não ser relevante quem está ministrando. Nós nos apegamos a essas coisas. Há um pregador que tem mais o meu estilo. Há aquele ministro que canta mais aquelas canções que eu gosto, que me lembra de uma fase da minha vida. Nós nos apegamos a essas preferências. Mas Deus quer nos levar a um novo nível, onde essas coisas são triviais, onde essas coisas não são relevantes. Para alguns, Deus quer apresentar este novo nível, e para outros, Deus quer levar de volta ao primeiro amor.
onde não importava se era no domingo ou na terça ou numa quarta-feira na tarde da bênção, onde o que importava era eu estar lá, onde não importava se o meu nome seria citado nos créditos finais, onde o que importava realmente era eu participar. Nós precisamos voltar a esse lugar onde a presença de Deus, ela é mais do que suficiente. Nas nossas liturgias, no nosso culto, na nossa ministração de louvor, nas nossas pregações, nós precisamos voltar a esse lugar onde a presença de Deus conduz todas as coisas. O cronograma é importante, a organização é necessária, mas há momentos em que Deus pega o nosso cronograma, pega a nossa programação e deixa de lado e faz do jeito que Ele quer. E se você ainda está em dúvida para ir para o retiro, meu querido, lá é um momento como esse. Nós temos um cronograma, nós temos a hora do café, nós temos a hora do almoço, temos a hora da janta, mas se Deus tomar conta, Ele quiser fazer diferente, Ele vai fazer, porque nós já estamos lá na chácara para isso mesmo. Para sair da rotina, sair da loucura aqui de fora, entrar num lugar e ficar 3 dias querendo ouvir, querendo receber mais do Senhor. Se você está frio espiritualmente, né, está meio orocochô, nós ainda temos vagas ainda. Ainda dá para parcelar, ainda dá para fazer alguma coisa para você estar nesse ambiente. Entenda que Deus, ele pode fazer o que Ele quiser, aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas há situações em que eu preciso me mover para receber aquilo que eu quero. A mulher do fluxo de sangue, ela pensou consigo, ela disse: ah, se eu somente tocar na hora de suas vestes. E ela se moveu e foi até onde Jesus estava. Tem momentos, meus irmãos, que para viver o sobrenatural, nós precisamos nos mover geograficamente. Amém? Então, está entendendo o recado? Mova-se, invista. A presença de Deus está acessível. O ministério está acessível a todos. A oportunidade é lançada a todos. Mas depois não reclame daquele que pagou aquele que pagou o preço do seu tempo, daquele que investiu o seu dinheiro, daquele que investiu o seu momento de descanso. Não questione quando essas pessoas estiverem em um nível mais alto do que você. A presença de Deus, ela está acessível a todos. E Deus quer se manifestar a todos. Moisés foi esse homem que experimentou a presença de Deus como talvez um dos grandes personagens do Antigo Testamento. O seu chamado, a sua convocação já foi de forma extraordinária. Ele estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro, quando Deus o chamou do meio da sarça que queimava, mas não se consumia. E a partir de então, Moisés, ele vem experimentando o extraordinário de Deus. Porque existe o ordinário, existe o comum, existe o dia a dia, existe a correria do dia a dia, mas existe o extraordinário de Deus para nós. O extraordinário, ele não vai acontecer sempre, senão ele não vai ser extraordinário, senão ele vai ser ordinário. Moisés foi um cara que experimentou o extraordinário de Deus. Ele viu o Senhor tirando o povo do Egito com mão forte. Ele viu Deus manifestando a sua graça, manifestando o seu poder, manifestando a sua grandeza. Cada praga que Deus manifestou sobre a terra do Egito, Deus humilhou uma divindade egípcia. Quando Deus feriu as águas do Nilo, por exemplo, ele estava mostrando que ele era maior do que o rio Nilo, porque para os egípcios o rio Nilo era um Deus. Quando Deus escurece o sol, então ele está ferindo o Deus Ra, o Deus Sol. Deus estava manifestando o seu extraordinário. Deus tirou o povo do Egito com mão forte, conduziu o povo pelo deserto, e o povo queria carne, Deus mandava carne. O povo queria água, Deus mandava água. O povo começou a ser ferido por uma praga mortal, então Deus deu uma solução para que todo aquele que olhasse para a serpente que foi levantada no deserto não morresse. Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou o seu poder. E agora Moisés, caminhando com esse povo ao longo do deserto, ele monta um lugar, ele constrói um lugar para se encontrar com Deus diante de todo aquele povo. O povo estava há 450 anos preso na terra do Egito, sendo escravo. O povo não conhecia o Deus de Moisés. O povo estava acostumado com os deuses egípcios. O povo era um povo idólatra. E junto com o povo hebreu saiu muito o que a própria palavra chama de o populacho.
Pessoas que não eram do povo hebreu, mas que saiu junto com o povo hebreu, aproveitou a oportunidade e caminhou com o povo do deserto. E esse povo idólatra está caminhando junto com o povo hebreu ali no deserto. Então Moisés, de uma forma didática, de uma forma intencional, talvez eu creio que inspirado pelo próprio Deus, constrói um lugar fora do arraial, aonde ele tem um encontro com Deus. E enquanto o povo caminhava, desmontavam suas tendas, levantavam o acampamento, caminhavam diante da direção que Deus dava. Quando eles paravam e eles acampavam, Moisés, nós lemos ali, costumava montar a tenda do encontro. Meus queridos, buscar a presença de Deus deve ser um costume, deve ser um hábito, deve ser uma disciplina, deve ser devoção. Nós falamos sobre o devocional, né? Tem a devocional que todos nós fazemos aí pela manhã, tem lá vários livros de devocional, mas devocional não é só isso, não. Devocional fala sobre essa vida de entrega, dessa vida onde eu não posso fazer coisa alguma sem antes consultar a Deus, sem antes buscar a face de Deus. Fala desse momento onde diariamente, continuamente, eu estou me expondo à presença desse Deus. E é bem verdade que nem sempre a gente está com vontade. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente não dormiu bem, o dia foi difícil, hoje está estressado. Mas buscar a Deus é uma disciplina. Buscar a Deus deve ser algo intencional. Moisés, de forma intencional, montava sua tenda e buscava ao Senhor. E a palavra que nós lemos ali nos conta que as pessoas já sabiam como funcionava. Moisés entrava na tenda, a nuvem do Senhor vinha sobre a entrada da tenda e todos observavam. É o momento de nós, como igreja, gente, ser intencional na busca ao Senhor, nos nossos cultos de oração, nas nossas células. É momento de nós buscarmos ao Senhor no nosso secreto. É momento de nós buscarmos ao Senhor no nosso dia a dia. A palavra diz que nós devemos orar em todo o tempo. E eu posso orar no meu trabalho, eu posso orar dirigindo meu carro, eu posso orar indo para a faculdade, voltando da faculdade, eu posso orar limpando a casa, eu posso orar em qualquer momento. Isso é muito importante, isso é precioso. Mas Deus deseja também um momento de qualidade. Deus deseja também um momento de relacionamento. Você pode falar com a sua esposa durante todo o dia pelo WhatsApp. Mas se você chegar em casa e não trocar uma palavra com ela, eu duvido que você vai dormir em paz. Porque o bicho pega. Não sei você, mas lá em casa cada um fala dos seus, né, suas experiências. Se eu falar com a Michelle o dia inteiro no WhatsApp, chegar em casa e não trocar uma palavra com ela, ela pode até respeitar o silêncio. Mas daqui a pouco, tá aquele bico enorme. E você olha para a mulher, você é homem, você sabe o que eu estou falando. Você olha para sua esposa e diz para ela o que aconteceu. E a resposta é nada. Sou profeta, irmão. Vai tentar ter um relacionamento com a tua mulher só de WhatsApp. No namoro é uma benção. No namoro a gente troca mensagem, a gente manda áudio, a gente manda figurinha, coração, I love you. Aí casa. Aí você fala, bom dia, tudo bem? Gente, se nós nos relacionamos com os nossos cônjuges e é necessário essa troca, por que com Deus é diferente? É porque nós entendemos que não, Deus é um ser espiritual que está lá no trono, distante de mim, longe, só me contempla, me vê, não está do meu lado. Quando na verdade, nessa nova aliança, Paulo diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós temos a presença de Deus dentro de nós. Hoje Deus habita em nós. Hoje Deus fala com a gente. Hoje Deus está dentro de nós. E você quer se relacionar com Deus só no domingo à noite, no culto. Ou só na quinta-feira. Isso se você for. Isso se nós não estivermos aqui no celular. Eu falei de manhã, nós ficamos lá no mezanino, né? O pessoal da Play fica lá no mezanino. E lá no mezanino é algo interessante, porque aquele vidro ali nós conseguimos ver tudo aqui embaixo. E quantas vezes nós estamos lá em cima, nós vemos os irmãos, na hora do culto, atualizando o placar do jogo. Nós vemos os irmãos no Instagram, na hora da palavra. Eu não estou criticando, porque às vezes eu também caio no mesmo erro que vocês. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra.
Só que nós precisamos entender, meus queridos, que se nós entregamos ao Senhor esse relacionamento ralo, não espere ter profundidade em nada. Porque se a tua vida com Deus não vai bem, tudo não está bem. Não tem como ser de outra forma. Moisés, ele costumava. Moisés intencionalmente ia diante do Senhor. Ele costumava. E ele montava sua tenda no meio do arraial? Não. Ele montava sua tenda no bairro nobre? Não. Ele montava sua tenda fora do arraial. Para que retiro? Para que para chácara? Se Deus pode falar aqui. Para que tanta coisa, meus filhos, existe isso? Nós queremos abrir, montar uma tenda lá no dia 29, 30 e 1º de dezembro, lá fora de Araucária. Quem vai estar lá fechado, né, pastor? Aleluia. Quem vai? Aleluia. Uhul. Quem vai pela fé? Não é muita, a tua fé não move montanha nenhuma. Quem vai pela fé, irmão? Aleluia. Michel, não tenho como. Deus vai dar uma estratégia para você. Em nome de Jesus. Nós vamos montar uma tenda lá fora. Queridos, não dá para cultivar relacionamento com Deus no meio de todo mundo, não. Aqui, meus irmãos, é um momento onde nós oramos uns pelos outros, é um momento onde nós estamos unidos no mesmo propósito, oramos pelos outros na célula, né? Momento de unidade. Eu falei aqui na introdução, Deus ordena a bênção e a vida quando existe unidade, mas, meus irmãos, muito do que vivemos aqui foi construído no secreto. Se o pastor que vem pregar, se o ministro de louvor vir ministrar de qualquer jeito, esperando que pela misericórdia de Deus o céu se abra e as coisas aconteçam, alguns momentos ele pode até ser bem sucedido, porque Deus é misericordioso, e muitas vezes se move por causa da igreja e não por quem está ministrando. Agora, se eu criar isso um hábito e eu não ter o meu momento com Deus lá em casa, se eu não ter o meu momento com Deus do meu jeito de ser, talvez você ora no seu quarto, você ora na sala, você ora, cada um tem o seu jeito de fazer, um ora em pé, outro ora sentado, mas se eu não tiver esse momento fora da rotina, fora do trivial, fora do que é corriqueiro, eu não vou construir um relacionamento sólido. Se você casado aí, não ter um relacionamento com a sua esposa, intimidade com a sua esposa, eu não estou falando nem sobre sexo. Se você não tiver intimidade com ela, dificilmente o teu casamento vai perdurar. E eu sei que é difícil. É o que nós, homens, às vezes sofremos um pouquinho para aprender. Mas se nós não dedicarmos intencionalmente um tempo para conversar, se nós não dedicarmos um tempo para trocar uma ideia, a questão é que normalmente a mulher quer conversar quando a gente apaga a luz para dormir. Aí não dá. Ajuda o irmão também. Michelle às vezes quer conversar quando a gente vai dormir. Fala, pô, tanto tempo pra gente conversar. Ela fala, fica quieto, me ouve. É assim, gente. Se nós não investirmos nesse momento onde nós estamos fora da correria, dificilmente nós vamos experimentar coisas maiores. Michel, eu tô tão corrido. Meu trabalho, o final do ano está chegando, eu tenho que bater meta, eu tenho um ITQ, eu tenho uma célula, eu tenho um culto de oração, eu tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e está todo mundo no mesmo mar, gente. Todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas se eu não priorizar, buscar ao Senhor, eu vou ser um louco. Sabe, Deus ele até sabe que nós o amamos. Deus, ele sabe que nós amamos a sua presença, afinal de contas, no domingo à noite, você escolheu estar aqui. Deus, ele sabe que você o ama. Mas, infelizmente, amamos a Deus, mas deixamos de dar prioridade ao que o Senhor dá prioridade. Amamos a Deus, mas nos acostumamos a ter um relacionamento distante e esperamos colher grandes resultados de pessoas que conhecem o Senhor de perto. Semana passada o pastor pregou e falou sobre um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. É isso que Deus espera de nós, um coração quebrantado e contrito, que o busca mesmo cansado, que o busca mesmo atarefado, um coração que o busca mesmo sabendo das suas limitações.
Moisés. Moisés, ele montava a sua tenda em um lugar onde todos podiam ver. Todo o povo acompanhava Moisés entrando na tenda. Moisés, ele liderava não apenas pela palavra. Moisés não liderava apenas pelas suas ordens. Moisés, ele liderava pelo seu exemplo. E é hora de nós, irmãos, liderarmos pelo exemplo. É hora de você, pai e mãe, ensinar e influenciar o teu filho pelo exemplo. Não adianta nós dizermos aos nossos filhos, às nossas crianças: olha, este é o caminho. Olha, ame ao Senhor. Busque ao Senhor. Você tem que ir para a igreja. Você tem que ir aos cultos. Você tem que participar da Fly. Olha, você tem que ir na Play. Não adianta nós falarmos se o nosso exemplo não for coerente com o que nós falamos. Moisés não falava sobre um relacionamento com Deus. Moisés, ele mostrava o seu relacionamento com Deus. É hora de nós, mais velhos, aqui, irmãos, o pessoal aí, né, da década de 90, é nós, 34, aleluia. Receba vida, receba força em nome de Jesus. O pessoal que tem um pouquinho mais de experiência, não é que nós somos velhos, nós somos experientes. Eu não sou velho, é que eu comecei muito novo. Só isso que aconteceu. Não sou velho. A questão é que nós precisamos liderar essa nova geração pelo exemplo. Os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão olhando para nós, procurando em nós um exemplo a ser seguido. E pouco importa o nosso discurso, pouco importa o apontamento que fazemos para eles. Olha, este é o caminho, se nós não caminhamos por ele. Pouco importa nós dizermos a essa geração: olha, vocês têm que amar a Deus, vocês têm que servir a Deus. Mas eu não sirvo, mas eu não me envolvo. De pouco valor tem nós dizermos: olha, é importante você estar nos cultos, é importante você ler a palavra, é importante isso ou aquilo, se o nosso exemplo não fala a esta geração. Quando eu falei aqui do celular, sabe por quê? É porque todo mundo que estava em cima vê exatamente isso. E vai do mamando ao caducando. Não adianta nós falarmos para ele: olha, você tem que desligar o celular na hora do culto. Se lá de cima ele vê você no Instagram atualizando o placar do jogo. O exemplo, meus queridos, é algo tão poderoso, é algo tão forte, que o próprio Jesus foi exemplo em tudo que ele nos pede. Ele falou sobre batismo e ele se batizou. Ele falou sobre ser fiel nas provações, ele foi fiel na provação. Ele falou sobre perdão e ele perdoou. Ele falou sobre se entregar por inteiro e ele se entregou por inteiro. É tempo de nós polirmos o nosso discurso, mas alinharmos com as nossas práticas. É tempo de ir lá na sua casa, você alinhar o seu discurso com a sua prática. Não é interessante, não nos tem valor algum ou serventia algum belos discursos. Não adianta você criticar a falta de oração e na tua vez tu não orar. É fácil. E quando nós estamos em uma posição de autoridade, é fácil nós apontarmos. E mais uma vez eu digo, não estou pregando a você, estou pregando a nós. É muito fácil nós estarmos na posição de autoridade e apontar. Mas Deus procura pessoas que vão além do apontamento. Pessoas que estão alinhadas entre o discurso e a prática. Moisés, ele não apenas falava, mas Moisés, ele ensinava pelo seu próprio exemplo. E Moisés, ele saía desse lugar de encontro, e esse lugar de encontro influenciava a sua vida, influenciava o seu cotidiano. O próprio livro de Êxodo diz que Moisés, ele era o homem mais manso da face da terra. Alguém que estava envolvido na presença de Deus. O seu secreto, o seu momento com Deus, de encontro com Deus, a sua vida devocional era refletida no seu cotidiano. É hora, meus irmãos, de o nosso jejum, da nossa oração, da nossa busca, da nossa entrega ser refletida no nosso cotidiano. É hora, gente, de nós alinharmos tudo aquilo que dizemos, que vivemos em Deus, que experimentamos em Deus,
alinharmos tudo isso com o nosso cotidiano. Porque aqui entre os irmãos é fácil. Nós sempre falamos isso. O crentez é fácil. Sai espontaneamente. A paz de Jesus, a paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Você é uma bênção. Mas e quando estamos despercebidos? Quando não estamos em alerta, o que é que nós derramamos? A verdade que pregamos aqui? Ou somos totalmente alheios? Ou nos contaminamos e nos adaptamos ao ambiente em que estamos inseridos? Moisés, ele era esse homem que entrava na presença de Deus continuamente, fora da correria, fora do seu dia a dia. Ele escolhia um lugar e um momento para estar com Deus. E ali ele era transformado. E ali ele manifestava a glória de Deus. Porque nós lemos ali no texto que as pessoas vinham até Moisés, a esse lugar, para apresentar as suas questões, as suas queixas. Moisés não consolava, não orientava, sem antes consultar ao Senhor. É hora do Senhor, é hora da presença de Deus passar a ser o nosso árbitro, no nosso coração. Muita gente às vezes fica confuso, né? Ai, Deus falou comigo, eu fiquei em dúvida. Ai, Deus falou comigo, mas eu não sei se é Deus quem falou ou se é a minha razão, a minha emoção falando. Ai, eu não sei se é Deus ou se é coisa da minha mente. Se é Deus ou se é o diabo. Meus queridos, a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus não tem como você ficar na dúvida se é Deus ou não é. Quando Deus fala, você sabe que é Deus. E Deus, com muitos poucos, ele vai falar de forma audível, né? De uma forma externa. Na maioria das vezes, Deus vai falar no nosso interior. E como saber se a voz é de Deus ou não? Se ela está alinhada com a palavra. Deus não dirá coisa alguma que vai contra a sua própria palavra. Sabe por que muitos ficam em dúvidas sobre a voz de Deus, se é ou não? Porque não conhecem a palavra. Porque não têm intimidade com a palavra. Porque não têm o hábito, o costume de meditar na palavra. Então, ficam confusos se é a emoção ou se é Deus. Se é a minha vontade, o meu desejo falando comigo ou se é o Espírito Santo. Se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra. Moisés, ele tinha essa intimidade com Deus. O povo, por sua vez, respeitava. O povo, por sua vez, se prostrava em adoração. Entendia aquele momento, mas o povo estava distante. Quando Deus decidiu falar com Moisés, se revelar ao povo no monte, o povo temeu. O povo disse: não, Deus não precisa falar com a gente. Deus não precisa se manifestar a nós. Deus pode falar com você, Moisés, e depois você traz para nós um recado. Pessoas que até respeitam, pessoas que até adoram ao Senhor, mas que não desejam esse relacionamento. Eu até entendo o propósito da célula, eu até gosto de vir aos cultos, das músicas, eu gosto da palavra, eu gosto de tudo, eu respeito, eu até entendo o propósito, mas eu não quero intimidade, mas eu não quero me relacionar, mas eu não quero me envolver. Nós temos uma estimativa, né? Nós já falávamos muito sobre isso há uns anos atrás, sobre 80-20. 80% da igreja não se envolve, enquanto 20% da igreja são as pessoas que realmente trabalham, fazem as coisas acontecer. Já pensou se nós mudássemos essa estatística? Em vez de 80-20, nós tivéssemos pelo menos 40-40, ou né, uma numeração um pouco melhor de pessoas se envolvendo, de pessoas buscando, de pessoas interagindo com o que Deus está fazendo. Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo, mas as pessoas permaneciam nas portas de suas tendas sem ter compromisso e relacionamento com Deus. Vai lá, hein? Deus te abençoe. Seja ousado. Ó, você vai ser um pastor daqueles. Olha, você vai ser um líder de célula excepcional. Olha só como Deus te usa. É o momento de nós trocarmos essas falas. É hora de nós trocarmos essas falas. E começarmos a dizer: Deus me usa. Deus me capacita. Há muitos aqui que há muito tempo já deveriam estar dando alimento aos outros,
e não tomando o leitinho que é para o recém-nascido, mas ainda continuam se alimentando do leite espiritual. Há muitas irmãs que já eram para estar liderando, ensinando as mais novas, dando um bom testemunho, mas ainda estão caindo nos pequenos erros, nos pequenos tropeços, como se fossem meninas novas, jovens, incoerentes. Há muitos homens que deveriam estar já na posição de ser pai, não apenas de seus filhos, mas ser pai de uma geração que não teve essa figura paterna dentro de casa, mas você ainda está imaturo, procurando se comportar como um garotão. Nós precisamos, meus queridos, sair da porta da tenda. Porque nesse tempo realmente, Michel, nesse tempo a presença de Deus não era para todos. Só Moisés tinha acesso e isso é verdade. Mas na nova dispensação da graça na qual nós estamos, todos nós temos livre acesso à presença. Não é mais tempo de ter que chamar fulano ou beltrano para expulsar um demônio. Não é mais tempo de chamar fulano ou beltrano para ir orar na tua casa. Não é mais tempo de chamar fulano ou beltrano para isso ou para aquilo. E deixa eu dizer mais uma coisa, já que você insiste em chamar, pelo menos busque pessoas que sejam coerentes, em que a oração, em que a vida seja coerente com a sua vida particular, com a sua vida pessoal. Porque tem muita gente falando sobre casamento divorciado, tem muita gente orando por família, com a própria família toda arrasada. Michel, mas eu não posso julgar o profeta, eu tenho que julgar a profecia, e eu sei, é uma verdade bíblica, mas a própria palavra fala que aquele que quer liderar a igreja, aquele que deseja o ministério, que lidere primeiro a sua própria casa. Quem veio de manhã sabe que não tinha nada disso na mensagem, né? Receba. Moisés falava face a face com Deus, e isso o livrava de ser confundido pelo inimigo. Temos gente sendo confundida pelo inimigo, achando que foi Deus quem falou. Deus mandou eu sair daqui e ir para lá. 6 meses depois, Deus mandou eu voltar para cá. 1 ano depois, não, mas agora Deus me deu uma nova direção. Mas que Deus é esse? Que é confuso? Que Deus é esse que não permite que você crie relacionamento, crie raízes em lugar algum? Muita gente chamando a voz, achando que é Deus quem está falando, quando muitas vezes é o seu próprio ego, ou em outras é o próprio inimigo soprando no seu coração. Moisés falava com Deus face a face. Mas além de Moisés, para nós encerrarmos, havia um outro personagem, que é Josué. A palavra diz que Josué, ele era auxiliar de Moisés. E ele também entrava na tenda, e ele também ficava nesse lugar, nesse momento com Moisés, dentro da tenda. Só que quando Moisés saía da tenda, Josué passava um pouco mais, permanecia um pouco mais na presença. Permanecia um pouco mais dentro desse lugar de busca, de entrega, dentro desse lugar de relacionamento com Deus. Gente, existe uma fila incontável de pessoas desejando o ministério. Existe uma fila, se fôssemos fazer um censo na igreja, quem deseja ser pastor, teríamos muitas pessoas que desejam o pastoreio. Existem muitas pessoas que desejam um ministério, quem deseja ser líder de célula, quem deseja ser isso ou ser aquilo. Existiria uma fila muito grande de pessoas procurando o ministério. Agora, se nós colocássemos em xeque, em questão, quem aqui está fazendo algo para viver o seu ministério de forma extraordinária, com certeza essa fila iria diminuir bastante. Porque perceba que Josué, ele entra na tenda, e ele permanece na tenda enquanto Moisés já saiu. Moisés, ele está semeando, Josué está semeando, ele está construindo o alicerce do seu próprio ministério. Porque quando Moisés, ele é levado pelo Senhor, quem assume a liderança, quem dá continuidade no seu ministério é o próprio Josué. Temos pessoas que desejam legitimamente o ministério, que desejam legitimamente servir ao Senhor, e é muito bom. Aquele que deseja o ministério, boa coisa deseja. Mas entenda que antes dele estar em foco, antes dele estar na frente, em destaque, é preciso construir no secreto. É preciso construir na tenda do encontro.
É preciso investir tempo, é preciso investir dinheiro, é preciso investir a suas habilidades cognitivas, mentais, para aprender, para estudar, para ler um livro, para se aperfeiçoar. Josué ele permanecia um tempo mais, e isso fez a diferença na sua vida. Talvez você, vice-líder aí, se veja apenas como vice-líder. Ah, eu estou aqui só para auxiliar, eu estou aqui apenas porque precisa, né, fazer parte do núcleo. Me chamaram só porque precisava de alguém para tomar esse lugar. Meus irmãos, se você foi escolhido para essa função, invista tempo. Permaneça um pouco mais. Chega mais cedo para orar. Ora um dia da semana pela tua célula, pela tua rede. Ah, eu quero ser o líder do departamento infantil. Ah, eu desejo liderar os jovens. Ah, eu desejo liderar o departamento de louvor. Eu desejo, sei lá, o que você deseja. Comece hoje a investir no seu ministério. Porque Deus ele não vai colocar alguém despreparado na frente. O pastor sempre diz aqui que Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. Ah, mas lá na igreja tal, eles não pedem tanta coisa. Lá no ministério tal, eu servia e lá era assim, não precisava participar do trilho do crescimento, não tinha que participar da célula, não tinha. Ok? Faz parte da cultura daquele local. Faz parte do entendimento e da visão que Deus deu ao pastor daquela igreja. Agora nós aqui, aí é que costeiro, dentro da visão que Deus nos deu, nós entendemos que é importante trilho do crescimento, é importante as células, é importante os cultos de oração, é importante o retiro ministerial. Ah, inventaram só porque não tinha mais nada para fazer. Oh, meu Deus. Sabe de nada, gente. É um divisor de águas. É um momento onde nós alinhamos a visão. É um momento onde Deus fala com o nosso coração. A visão que Deus nos deu é essa. E é esse caminho que nós vamos trilhar. E se um dia, ou se o Senhor mudar, ou acrescentar, ou tirar alguma coisa da visão, eu tenho certeza que nós caminharemos exatamente por aquilo que Deus pedir de nós. Mas só entende a visão, só entende o propósito, só entende o investimento da minha vida no ministério, aquele que passa um pouco mais de tempo na presença de Deus. Todas as vezes que eu passar na presença de Deus, alguma coisa em mim vai morrer. Um pouco da minha vontade vai morrer. Um pouco do meu orgulho. Um pouco das minhas preferências. Porque na presença do Senhor nós somos moldados. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus. É tempo de nós virmos aos cultos e receber uma porção da glória hoje. E na segunda-feira, lá na sua casa, outra porção de revelação. E na terça-feira, no culto de oração. E na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo. Você já percebeu um movimento sutil que tem acontecido na nossa igreja? Que alguns cultos são os tops. São os mais. Um culto de ceia, eu preciso ir. Porque eu preciso participar da ceia do Senhor. Então, o culto de missões agora tá legal, tá bacana. Pastor Mike, pastora Anne, tem sempre algo diferente. Tem alguém, uma apresentação de teatro, tem alguém dançando, tem uma mensagem diferente. Mas o culto de primícias não é tão importante assim. Ah, mas quando tem 5 domingos no mês, o quarto domingo é o culto da família, não é nem um culto de célula, né? Então, eu posso faltar. Eu nunca falto. Cuidado. Porque muitas coisas que parecem ser sutis hoje, aos poucos, vão nos tirando do foco. Para encerrar, o Santo pode subir aqui, o pessoal do louvor. Eu vi uma vez uma história de um pianista, é uma história verdadeira, verídica. Um músico, ele era pianista em uma igreja americana, e esse fato está em um livro que se chama O Coração do Artista. Ele conta que ele começou a participar, a integrar o ministério de louvor da igreja, de uma nova igreja.
E nessa igreja ele tocava piano e o piano ficava totalmente voltado para a igreja, de frente para a igreja. E de uma forma técnica e estratégia, era necessário que o pianista ficasse de lado, para que ele pudesse se comunicar com a banda, né? Então, há uma necessidade dos músicos se comunicarem. E ele conta no livro que, quando ele falou com o pastor, olha pastor, eu preciso mudar o piano para eu ficar de frente com a banda, com o ministro, para poder me comunicar com eles melhor. O pastor falou, não tem como, é impossível, nós sempre fizemos assim, sempre vai ser assim. E aí ele conta no livro que, culto após culto, vez após vez, ele começou a mudar o piano, de pouquinho, centímetro por centímetro, até que em determinado momento ele estava totalmente voltado já para a banda, se comunicando com a banda de forma efetiva, e a igreja, o pastor, acabou aceitando, permitindo aquela situação. O que eu quero dizer para você é que talvez a mensagem de hoje apareça muito assustadora, muito radical. Ah não, isso é para a Lúcia, que gosta de orar. Isso é para o fulano de tal, isso é para a liderança, isso é para os pastores. Essa presença que você está falando aí, Michel, é só para bigode grosso, só para o alto nível. Mas a verdade é que se você começar aos poucos, e começa aos poucos, daqui a pouco tempo, você vai experimentar a manifestação da presença de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu cotidiano, no seu dia a dia, sem nem perceber. Daqui a pouco Deus está falando ao seu coração, assim como fala com o pastor, assim como fala com o líder. Daqui a pouco você está exercendo o ministério de uma forma que você nem imaginava. Antes era tão pesado e agora é tão leve. Comece aos poucos. O tema da nossa mensagem nessa noite é: ame a presença de Deus. Que eu e você possamos amar a presença de Deus intencionalmente e buscá-la de forma inteligente, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé.